Bom, vocês já conhecem, mas para quem não está entrando aqui pela primeira vez, eu sou a Mary Gomes. E o episódio de hoje, o que é, gente? Foque nisso para iniciar um negócio de forma certa. Aí você vai me perguntar, mas Mary, eu já tenho um negócio, já tenho um tempinho. Agora já era para mim, né? Já começou errado? Claro que não. Sempre é tempo da gente acertar. Colocar as coisas em ordem pode ser, né, aquela coisa do puxa o freio de mão agora e vamos. Por quê? Porque antes tarde do que nunca. Quanto mais rápido isso acontecer, esse acerto acontecer, né, é importante que o problema seja cortado na raiz. É igual a bola de começou errado, puxa o freio de mão e vamos lá ver esse conteúdo para vocês recomeçarem de uma forma que você quer abrir um seu negócio. Primeira pergunta, qual é a razão pela qual você quer abrir um negócio? Todo mundo que quer abrir um negócio tem que saber o porquê, certo? A quem você quer servir? Isso mesmo. Preste atenção nessa palavra, servir. Porque quem tem um negócio tem que ter um olhar para o cliente. E esse olhar do cliente é servir. Se você se posta numa condição de servir, o teu atendimento vai ser assim 10 vezes melhor. Então preste bem atenção nessa pergunta. A quem você quer servir? Quais são os elementos, né, os principais elementos do seu negócio? Você tem essa noção? Você concentra, sabe qual é o coração dele? Como você vai organizá-los? Como você vai colocar como eles funcionarão, como vai ser o passo a passo desse funcionamento. Você tem isso claro? Uma estrutura, gente, definida e clara para você que está iniciando ou que quer reestruturar porque está vendo que a coisa não está indo muito bem, garante que todos os esforços estejam centrados nesse foco, né? Está direcionado, o esforço está direcionado para esse propósito teu maior, né? Imagina o seguinte, eu não sou muito uma pessoa dada à gastronomia, né? Mas vamos lá ver se eu consigo fazer uma analogia para vocês. Eu tenho uma panela, né? Que eu cozinho lá uma determinada coisa. E eu tenho uma panela de pressão. A panela comum, você vai estar destampando toda hora. Ela vai, mesmo estando com a tampa em cima certinha, ela vai estar saindo lá o vapor. Enquanto que a panela de pressão está o quê? Fechada ali hermeticamente. Então, o que vai acontecer? O cozimento da panela de pressão não vai ser muito mais rápido do que da panela comum? Vai. E qual é o objetivo, né? Qual o porquê dessa analogia? Porque aqui na panela de pressão, você tem essa concentração. O esforço ali do vapor, do cozimento, é total em cima daquilo. Assim como quando você tem uma estrutura e tem um propósito, o teu foco está centrado, né? A tua condição está fechada naquele objetivo. Então fica muito mais claro, muito mais rápido de você conseguir atingir o que de fato você quer. Entenderam qual é a analogia? Onde você tem dispersão de energia, da onde você tem concentração de energia. A filosofia é a mesma, tá? No negócio ou em qualquer coisa onde você despenda essa energia. Então, querer abrir um negócio ou reorganizar só terá êxito se houver claramente essa visão, né? Essa visualização que é a tua estratégia. E como além do negócio, você vai vai ter não somente o negócio para tratar, você vai ter família. Se você for casar, você vai ter marido, vai ter um filho, vai ter, de repente, que estudar alguma coisa. Você vai ter que cuidar da sua saúde. Você, de repente, gosta de malhar, gosta de sair. Você não vai ficar focada 100% do seu tempo exatamente só no seu negócio. Então, você tem que ter todas as condições de ir direto ao ponto, né? De ser objetiva, de não ficar, que a gente costuma dizer, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Tem que ir direto, né? Tem que ter concentração. Então, por isso é um ponto importante. Agora, você quer sair, quando você quer abrir um negócio ou reorganizar o que você vai fazer, né? Você vai sair do ponto A para o ponto B.
ok? Só que não vou te dizer que sair do ponto A para o ponto B vai ser uma linha reta. Não. Em modo algum, gente, vai ser céu de brigadeiro. Não vou te prometer isso. Mesmo com todas as condições, ferramentas, conceitos que a gente possa passar para você. Isso não seria real para com vocês. Mas, se você sabe a condição que você está aqui e sabe claramente para onde você vai, você pode até seguir o seguinte: aqui eu caí um pouquinho, aqui eu subi, aqui eu caí um pouquinho, aqui eu andei em linha reta. Não importa, se esses requisitos estão claros, de forma bem visual, as chances de você chegar aqui ao ponto B, sã e salva, né, é muito maior. Porque você está olhando para aqueles obstáculos e está encarando de uma forma a saber o seguinte: não, eu sei para onde eu estou indo. Eu vou saber desviar dos obstáculos, né? Então, eu esbarrei numa planta com espinho, eu vi um buraco, vou desviar do buraco, ou passei perto de um bicho, não vou deixar ele me picar, eu vou contornar, vou trazer a ferramenta certa, eu vou caminhando de uma forma muito mais tranquila. Às vezes, né, uma pessoa vê assim, até quem trabalha, né, em empresas, às vezes se chateia com o chefe ou com um colega de trabalho, mas se ele também tem um propósito, ele sabe que aquilo é uma coisa passageira. Aquele obstáculo vai sair como que dizendo assim, isso aqui é uma coisa passageira, meu foco é lá na frente. Então, por isso que a definição e clareza é muito importante nesse momento. É a oportunidade que você tem de olhar para o seu objetivo e dizer assim, eu sei que eu vou chegar lá, porque eu tenho a definição do meu caminho, eu tenho a definição do meu propósito, eu tenho a definição da minha missão de vida, ok? Mas aí, algumas pessoas, né, podem pensar assim, poxa, eu tenho um negócio, ou eu quero montar um negócio, mas eu não tenho toda a formação. Eu não fiz um curso assim de administração, de economia. Então eu não vou conseguir fazer essa definição, né? Eu não vou conseguir ter essa clareza. Montar um negócio é uma coisa muito elaborada para o meu conhecimento. Não. Eu vou te fazer 3 perguntinhas simples, que você vai conseguir tenho certeza que você vai conseguir me responder. O que você quer proporcionar para o seu cliente? Essa é a primeira pergunta. O que você quer proporcionar aos seus clientes? Se puder, anota até essa perguntinha e essas 2 outras que eu vou te fazer. Porque isso depois vai ajudá-los a construir o que vocês veem para o seu negócio. Primeira pergunta, o que você quer proporcionar ao seu cliente? Depois, qual o problema desse seu cliente que você deseja resolver? Porque veja o seguinte, todo mundo que quer montar um negócio, seja ele de que tipo for, quer resolver um problema. No fundo é isso, né? A manicure está ali para resolver o seu problema de fazer a unha, né? A padaria está ali para te fornecer pão quentinho de manhã, para satisfazer os clientes no café da manhã, para dar um bom café da manhã para os clientes. Um restaurante está ali para servir um jantar, servir um almoço para você, né? Não apenas matar a fome, mas proporcionar um ambiente gostoso, um ambiente tranquilo, né? Que você possa fazer a sua refeição. Então é até muito mais amplo. Então, qual é o problema que você deseja resolver? Pensa aí. Terceira pergunta. Quais necessidades dos seus clientes que você precisa satisfazer, que você deseja satisfazer? Isso é um outro ponto também importante. É ter a empatia com o cliente, né? O que ele necessita? O que eu posso oferecer de antemão para que aquele cliente esteja comigo? Pensa, esse também é um outro ponto muito importante. Respondendo a essas 3 perguntinhas, que vejam, não precisa de nenhum curso, nenhuma pós-graduação para você responder essas 3 perguntinhas, né, gente? Então, responda a essas perguntas que você já terá
clareza aí do coração do seu negócio. Aonde que ele está centrado, aonde que ele está, qual vai ser o negócio mesmo, né? O coração. Então, responda essas 3 perguntas. Depois, você até pode também me perguntar assim, tá, mas eu não sei como vender, não sei quem são os meus clientes. Há mais algumas perguntinhas que eu vou te fazer. Para quem você precisa resolver o problema? Aquele problema que você quer resolver? Quem você quer resolver esse problema? Para quem, exatamente? Pensa. Anota essa pergunta também. Para quem você vai resolver o problema? Quem ficaria feliz se você resolvesse esse tipo de problema? É jovem? É adulto? São mulheres? Quem efetivamente? Crianças? A quem você deixaria feliz se você resolvesse esse problema? Um outro ponto importante. E por onde eu consigo alcançar essas pessoas, né? Qual é o meio, né? Qual é o caminho que eu vou fazer para alcançar essas pessoas terem conhecimento de mim? Então, é Instagram, é TV, é Facebook, é o jornal do bairro, né? É o boca a boca, é entregando papelzinho, panfleto. Como? Qual é o canal, né? Que eu consigo alcançar essas pessoas. Vocês vejam que aí eu já começo a estruturar o quê? Quem é meu cliente? Então, não necessariamente você precisa ter cursos caríssimos, você precisa ter uma experiência muito grande naquele determinado assunto. Você precisa, sim, buscar conhecimento. Mas não necessariamente você precisa partir já 100% dessa situação, ok? Eu não estou dizendo, né, com isso, que respondendo essas perguntas, tendo conhecimento da visualização do que você de fato quer, que tudo vai ser perfeito. Como eu falei, não vai ser céu de brigadeiro. Mas é sim totalmente possível. Não é para ninguém ficar... deixa pra lá, né? Deixa pra lá porque isso não vai dar certo mesmo. Principalmente porque às vezes escuta gente, né, que diz assim, ai, mas isso é muito arriscado. Ah, mas isso já não deu certo com fulano. Não, tudo tem um jeito para começar. O ponto é que quando a gente sabe, reconhece esse propósito, o objetivo pelo qual queremos fazer algo, tudo fica mais fácil, mais leve. Você não irá ficar desistindo pelo caminho, como eu falei. Diminui, inclusive, gente, a probabilidade de erro, porque você já começou a delinear como você vai chegar nesse seu propósito, né? E isso não necessariamente, né? Você vê como esse assunto é tão amplo que ele não necessariamente está ligado apenas a negócio. Você pode usar essa mesma filosofia para a tua vida pessoal. Eu vou até dar um exemplo, né? Que eu acho que numa outra live a gente já até falou, mas eu vou dar um exemplo que fica muito claro, né, para vocês. Eu gosto de vez em quando, né, de tempos em tempos, fazer um desafio para mim mesmo, né? E são desafios, assim, que não tem nada a ver com o mundo profissional, né? Então, há 2 anos, eu decidi que eu ia fazer uma corrida no exterior. Eu gosto de viajar e eu decidi que eu ia fazer uma corrida de 16 quilômetros, que eu não estava acostumada a esse nível de quilometragem. E aí, né, eu sabia que esse era o meu propósito, eu queria me desafiar, eu queria ter a oportunidade de ver que eu alcançava aquilo, né? Mas para muitos que fazem maratona e tal, isso é uma bobagem. Não, mas para mim, tudo é o ponto da sua partida, né? Eu não tinha o preparo ainda para correr 16 quilômetros, então eu me desafiei com isso. Então eu tive que fazer toda uma estrutura, né? Essa corrida seria em setembro, justamente no mês que geralmente eu viajo. E eu falei assim, bom, isso foi mais ou menos em fevereiro, eu falei assim, eu tenho que me proporcionar todo um cronograma para eu chegar a conseguir correr os 16 quilômetros nessa corrida. Porque além de tudo, além de correr os 16, né? Porque você pode dizer assim, 16 quilômetros eu ando, levo 4 horas, sei lá, para fazer. Mas ainda tinha, sendo lá, é diferente um pouquinho daqui do Brasil. Aqui não tem muito essa filosofia que eles chamam de carrocinha, né?
Você tinha que passar num determinada... A corrida era em 3 fases. Em cada fase você tinha que passar num determinado tempo, senão você era retirado da corrida. Então, além de todo o preparo que eu tinha que fazer, eu ainda estava lá com o problema da carrocinha na cabeça, porque eu tinha que correr naquele determinado tempo. É o que a gente chama de pace, né? Eu tinha que correr naquele pace. Então, eu tive que... Eu trabalhava, né? Saía do trabalho, né? 18 horas. Eu ainda tinha que fazer meu treino à tarde, né? À noite já, né? Sábado e domingo. Então, eu tinha que olhar para o treino. Eu tinha que fazer o cronograma da alimentação também. Eu tinha que conseguir convencer, porque lá também é um pouquinho diferente do Brasil. Você tem que ter um atestado médico que era escrito, né? Vinha em francês. Então, eu tinha que achar um médico que aceitasse fazer esse atestado médico em francês. Então, tudo isso foi requerendo o quê? Que eu me planejasse, que eu soubesse meu propósito. Não foi fácil, não foi da noite para o dia, vou correr e vamos embora. Não, eu tinha que saber quando que eu poderia me inscrever, eu ia pagar numa moeda diferente, eu ia ter que usar a inscrição para depois colocar de novo o atestado médico, eu tinha que fazer todo o controle do meu dia a dia e conseguir casar todo o meu roteiro que eu já havia feito da minha viagem com a corrida também, né? Conheço o marido, enfim. Então, para vocês verem, quando você sabe o seu propósito, o resto você vai se rearranjando. Por quê? Você vai se planejando em função daquele propósito, com foco naquele propósito. Isso é um exemplo que eu dei que vocês podem usar na vida pessoal. Mas no âmbito profissional, também acontece da mesma forma, né? Por exemplo, eu e Raquel, a gente tem como propósito, né, com esse canal, com os cursos que a gente dá, em ter todo a gente, né, tem um histórico aí de conhecimento em gestão de 15 anos e tal. A gente quer levar esse conhecimento para vocês, que são ajudar os pequenos empreendedores, né? A gente sabe que muitos pensam assim, mas o mercado é muito difícil, a economia brasileira é um enrosco, né? A gente sabe que é. Mas existem ferramentas, existem conteúdos que ajudam a passar por esses problemas. E então, a gente tem o propósito, a consciência que o que a gente quer levar a vocês é necessário, né? A gente gosta do que faz e, assim, a gente tem esse olhar que a gente gostaria que cada um desses negócios que vocês têm tenha esse mesmo propósito de ser claro, de ter um objetivo definido, enfim, ter as condições para chegar no caminho que vocês querem, ok? Acontece, assim, que às vezes, né, a gente é, assim, envolvido com algumas condições que às vezes não são tão boas, né? Então, cuidado com alguns itens, às vezes, que vocês podem se auto-sabotar, né? Sem, às vezes, nem perceber, gente. Por exemplo, uma coisa que às vezes eu escuto muito falarem, né? A síndrome do feito é melhor do que perfeito. O ótimo é inimigo do bom. Quando você vê, né? Você começa alguma coisa de forma atabalhoada. Eu quero começar. Muito cuidado com isso. Da onde nasceu essa frase? O ótimo é inimigo do bom, então não sei o quê. A origem dessa frase é para levar você a não procrastinar. Isso não quer dizer que é para começar de qualquer jeito, né? Porque o teu negócio, os detalhes é que fazem a diferença no resultado final. É aquele exemplo que eu costumo sempre dar. Na corrida de cavalo, o primeiro cavalo ganhou por um focinho do segundo cavalo. Só que o que acontece? Ele não treinou o dobro do tempo, o triplo do tempo do segundo cavalo. Só que o resultado que ele vai obter em termos financeiros é 3 vezes maior do que o segundo. O prêmio que será dado ao primeiro cavalo, né, será o triplo do valor do segundo. Então, percebe como resultados pequenos conseguem modificar o seu desempenho final? Então, muito cuidado com essa coisa do ótimo inimigo do bom e tal. Não é para não iniciar de qualquer jeito. É apenas para dizer a você,
faça teste, né? Pense naquela condição que você gostaria de ter e teste. Agora, não fique procrastinando, é apenas isso. Bom, outro ponto também, que muita gente, a gente percebe, né? Que diz assim, ai, naquela ânsia de lucrar, de começar alguma coisa, aí diz assim, não, eu quero sair fazendo, eu quero resolver e tal. E com a ânsia de lucrar mais, né, mais rápido, você pode inclusive perder dinheiro. Porque se você não faz a coisa de forma estruturada, que você está olhando para o futuro, para o seu propósito, a coisa se atropela de uma forma que você acaba usando a sua energia, o seu dinheiro, rico dinheiro, né? De uma forma que às vezes você perde. Então, muito cuidado de começar fazendo sem se planejar, né? E outro ponto que também tem que se ter muito cuidado, e às vezes a gente também não percebe, que é o excesso de autoconfiança nesse começo, né? Às vezes você pode muito conhecer do tema principal, do coração, do objeto, né, do seu negócio. Vamos supor que você seja cabeleireiro e queira montar um salão. Você pode, às vezes, saber muito de como fazer um cabelo bonito, um penteado legal e tal. Mas, às vezes, você não conhece muito bem da gestão. E aí, o que a gente fala, né? A gente tem que procurar aquelas pessoas que conhecem daquele assunto, fazer uma modelagem daquela situação, né? Conhecer aquela pessoa que já passou por um caminho parecido com o que você quer trilhar é importante para você falar assim, não vou fazer esse mesmo erro, eu vou seguir por esse caminho, porque aqui o atalho vai ser mais curto. Então é importante também usar o conhecimento de uma outra pessoa que já passou por um caminho que você quer passar, né? Então isso é muito importante. Então muito cuidado com esses 3 pontos, né? A síndrome do feito é melhor que perfeito, começar fazendo sem se planejar e ter um excesso de autoconfiança porque você conhece o tema principal do seu negócio, tá? Agora, o que você realmente pode fazer? Puxa aí o papel, anota esses pontos, porque não é para perder, gente, porque o jeito certo ele pode ser feito em 7 passos que eu vou passar para vocês agora, né? Definindo o ponto-chave do seu negócio, como se ele fosse assim um mapa, né? Com esses conceitos aqui, vocês vão ver os pontos que vocês têm que definir ao começar. E se você já começou, o que você pode ter definido para que ele flua de uma forma muito mais tranquila a partir de então. Faça um plano contendo o seguinte, gente. Primeiro ponto, a proposta. O que é essa proposta, né? É o que eu fiz lá naquela primeira pergunta. O valor efetivo para o seu cliente. O que você vai entregar a ele, né? Qual é a agregação de valor que você vai fazer a ele? Então, essa é a sua proposta. É a primeira coisa que tem que estar definida. É o coração, onde todo o resto vai, digamos assim, plugar, né? Ali, tá? Então, primeiro ponto, proposta. Segundo ponto a ser definido. Segmentos de cliente, né? Então, como eu perguntei, quem você quer atingir? O público-alvo para os teus produtos e serviços, né? Que você vai atingir com o seu negócio. Então, primeiro ponto, proposta. Segundo, segmentos de cliente, público-alvo, persona, que você vai identificar. Terceiro ponto a anotar, gente, os canais. Qual é o meio pelo qual o seu negócio vai fornecer os produtos e serviços a esses clientes que você elencou nos seus segmentos, ok? Importante definir canais, como é que você vai chegar até eles. Até aí vocês vejam que não tem nada de mirabolante, você consegue definir claramente quais são esses 3 pontos. Quarto ponto, quais são as atividades-chave para você, aquelas que são importantes, né? Para dizer, aquela mais, digamos assim, mais crucial para você executar ao longo do seu negócio, que é a proposta de valor para quem você vai entregar, né? Então, você tem uma proposta de serviço, quais são as atividades-chave que você vai ter que fazer
para que aquela proposta, né, daquele produto ou daquele serviço aconteça, né? Qual é executar a proposta de valor efetiva do seu negócio? Vamos lá, quais são as atividades principais que você vai ter que executar? Esse é o quarto ponto. Então, a gente já falou de proposta, segmento de cliente, canais e as atividades-chave, né? Quinto ponto, que é o ponto-chave do seu negócio. Defina quais são os recursos, né? Os principais recursos, que são aqueles necessários para criar valor efetivamente para o cliente, né? Esses recursos, tanto faz, né? Recursos humanos, recursos financeiros, recursos físicos também, como equipamentos e tal. Quais são os recursos? Você pode até dividir, né? Põe lá recursos e aí faz uma quebra embaixo, né? Quais são os recursos humanos, qual é o tipo de funcionário, por exemplo, que eu tenho que ter. Qual o recurso financeiro que eu tenho que ter? Se eu tenho mais de um tipo de segmento, de um serviço, né? No meu negócio, quanto eu gasto, né? Quanto eu precisaria ter de recurso para cada um? E quais são os equipamentos também que eu preciso ter? Então, esse é o quinto ponto. A estrutura de custo. Então, qual é o sexto ponto? A estrutura de custo. São os valores que você vai despender ao longo do período para produzir efetivamente o serviço e entrega para os seus clientes. Esse já começa a ser o dia a dia, né? Seu dia a dia para executar, né? Montar efetivamente o seu negócio. Então, eu comecei a operar, qual a estrutura de custo que eu vou ter a partir daí? Defina também como sexto ponto. Vocês começam a ver que como dar clareza, né, do que será efetivamente o seu negócio. Você começa a ter por que você existe, a quem você atende, como você atende, o que você vai ter que fazer, com que recursos você vai ter que fazer e qual a estrutura financeira que você vai ter que ter para manter, né, esse negócio de pé, né? E por fim, gente, como sétimo passo, né? Defina possíveis parceiros. O que são possíveis parceiros, né? São as alianças que podem te ajudar a complementar, a dar um valor agregado maior ao seu negócio. Então, geralmente as pessoas às vezes não se percebem que juntando um negócio com outro, e aí pode ser próximo a você ou agora com a internet, né? Você pode estar até distante também, que te ajuda a conseguir mais clientes, a tornar o seu custo mais barato, né? A dar um diferencial para o seu cliente. Então perceba, quem pode ser os parceiros que te ajudem a manter esse negócio, né? Com um diferencial maior. É importante, é o sétimo ponto que você tem que definir. Então, mais uma vez, pessoal, porque aqui é o coração do que vocês precisam fazer. Espero que vocês tenham anotado. Então, primeiro item, proposta. Segundo item, o segmento dos clientes, a quem vocês vão atender. Os canais pelos quais vocês vão alcançar esses clientes. As atividades que vocês vão executar são necessárias para manter o seu negócio de pé. Os recursos que vocês precisarão para manter também esse negócio. Quais são os custos que vocês precisam manter também ao longo do período. E por fim, quais são os parceiros. Vejam que vocês fecharam um ciclo, uma definição muito mais focada, muito mais determinante do que vocês precisam. Vejam como é importante essa definição, porque agora você vai ter que dizer assim, eu sei agora o que é o meu negócio, agora eu sei efetivamente o que eu preciso fazer. Do que começar simplesmente fazendo sem ter essa clareza. E uma vez que vocês façam esses 7 pontos, pode até para orientar, né? Eu gosto muito da parte visual, escrever isso em grandes blocos, imprimir e colocar na parede para ter sempre a lembrança do que precisa ser feito, né? Porque isso é importante. A forma visual, ela traz muito mais condição de você conseguir sempre olhar para aquilo e verificar, eu estou indo no caminho certo ou não estou indo no caminho certo. Então, esse foi os 7 pontos. Não sei se alguém quer fazer aí alguma pergunta.
né? Esse é um ponto importante de propósito de negócio. Se você começa ou se você quer ajeitar o seu negócio de forma que ele comece a decolar a partir daí, é importante. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o tema, né, de como iniciar um negócio ou de reestruturar o seu negócio para ele começar efetivamente a decolar, escreve pra gente, a gente tá total apoio aí a vocês. Pode escrever aqui no Instagram, mandar um direct pra gente. Lembre-se de novo de ir lá no Telegram, que tem sempre novidade diferente do que tem aqui no Insta, até porque lá a gente consegue liberar determinados arquivos, que aqui a gente não consegue. Olá, Solange, tudo bom? Então é isso, gente. Por hoje, a gente falou de como iniciar um negócio de forma certa. E virão aí, quarta-feira tem outra live. E virão aí mais temas. Lembre-se o seguinte, vocês também podem contribuir com novos temas, tá? Então, tem alguma dúvida? Tem alguma curiosidade sobre algum tema? Manda pra gente que a gente faz uma live também para atender vocês. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Quarta-feira tem mais live de um novo tema com a Raquel. E vamos lá, vamos sempre olhando para frente. Esquece o que está em volta perturbando a situação. Foca no que é necessário fazer, que a gente consegue chegar lá no nosso objetivo. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima. Fiquem bem. E que todos aí a gente comece aí a cada vez mais ter discussões aqui em torno dos temas, tá bom? Tchau, pessoal. Até a próxima.